Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de física, parte de mecânica do livro do Halliday, capítulo 4, exercício número 5. Vamos anunciar. Um trem com uma velocidade constante de 60 km por hora se move na direção leste por 40 minutos. Depois em uma direção que faz um ângulo de 50 graus a leste com a direção norte por 20 minutos. E finalmente na direção oeste por mais 50 minutos. Quais são? A. O módulo e B. O ângulo da velocidade média do trem durante a viagem. Bom, tá. Para achar aí, ele quer o módulo e o ângulo da velocidade média. Primeiro, o que é a velocidade média? Vamos colocar aí. Velocidade média em questão de vetores, primeiro. A gente vai dizer aí que é a variação ΔR dividido pela variação ΔT, tá? Então, a gente precisa achar a variação ΔR total do movimento. Bom, o que a gente tem? A gente tem três condições aí. Primeiro, a gente tem que a velocidade é constante no percurso inteiro. A primeira direção que ele se move, ele diz que vai para leste, tá? Por 40 minutos. Então, a gente vai achar primeiro o módulo do ΔR1. Quem vai ser ΔR1? Vai ser a velocidade, que é constante, vezes o tempo. Então, a gente vai ter aí, quem é a velocidade? É os 60 aí, quilômetros por hora, vezes o tempo. Qual é o tempo? O tempo é de 40 minutos. 40 minutos. Só que não dá para cortar a hora com minuto. Então, a gente faz aqui a conversão. O que a gente tem? 60 minutos está para 1 hora. Então, a gente vem aqui, ó, hora corta com hora e minuto corta com minuto. Para facilitar a conta, esse 60 corta com esse 60. ΔR1 é 40 quilômetros. Depois, a gente vai ter o ΔR2, tá? Só o deslocamento aí em módulo. Vai ser quem? A velocidade que é constante, vezes um tempo 2. Quem é a velocidade? É o 60 km por hora, vezes o tempo gasto. O tempo gasto, ó, faz um ângulo de 50 graus a leste com a direção norte e o tempo é de 20 minutos. A gente tem lá 20 minutos. Tem que fazer a conversão lá novamente, 60 minutos está para 1 hora. Hora corta com hora, minuto com minuto, e esse 60 com esse 60. Então, deslocamento 2 foi de 20 quilômetros. E o deslocamento 3, e finalmente, na direção oeste, por mais 50 minutos. Então, a gente vai ter um ΔR3 como sendo velocidade vezes o tempo 3. Velocidade, 60 km por hora, vezes o tempo, que é de 50 minutos. Fazendo a conversão aí, 60 minutos está para 1 hora. Minuto corta com minuto, hora com hora, esse 60 com esse 60. Temos aí um deslocamento R3 de 50 quilômetros, tá? Então, isso são o valor que se deslocou. Mas agora eu preciso fazer com que isso vire vetor, para achar o vetor velocidade média. Então, vamos lá, vamos fazer virar vetor. Então, o que a gente tem lá? O ΔR1, o vetor, vai ser o quê? Vai ser o módulo dele, que é 40 quilômetros. 40 quilômetros. E aí a gente tem o quê? Que vai para leste, né? Lembrando lá que a gente tem, na referência, leste, oeste, norte e sul, certo? Colocando a referência y para cima positivo e x para direita positivo, a gente tem que estar indo para leste. Então, qual é a direção? I, tá? Então, a gente tem aí I. Depois, a gente vai ter o ΔR2.
delta R2. Quem vai ser o delta R2? Um módulo, que é 20 km. E a condição, ele diz que faz um ângulo de 50 graus a leste com o norte. Então, a gente vem aqui, ó, essa é a direção, 50 graus aqui, ó, tá? Com leste e norte. Então, aqui está a direção. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter o cosseno de 50 em Y e o seno de 50 em I. Então, a direção vai ser o seno de 50 graus. E aqui, ó, o oposto ao ângulo vai estar em I positivo. E o cosseno de 50, ó, junto com o ângulo, na direção Y. Então, cosseno de 50 aí em J positivo. Fazendo a multiplicação aqui, ó, a gente vai ter delta R2, calculando aí, com uma condição de 15,3 em I e 12,9 em J. E temos aí o delta R3 vetor, delta R3, vai ser um módulo, que é o 50, tá? E qual a direção? Ele vai para oeste. Oeste está para cá, ou seja, menos I. Então, a gente vem aqui, menos I. Agora que a gente já tem os deslocamentos vetoriais, a gente acha o deslocamento total ΔR, que vai ser o ΔR1 mais o ΔR2 mais o ΔR3. Ou seja, vamos somar aí todo mundo, então vamos ter ΔR1 40 em I, mais ΔR2 15,3 em I, mais 12,9 em J, e ΔR3 menos 50 em I. Juntando aí as direções, vamos ter em I 55,3 menos 50, vai sobrar só os 5,3, a gente põe 5,30. Em I, em J, temos aí 12,9 J. Ou seja, para calcular o vetor velocidade média, já temos o ΔR. Agora a gente precisa do ΔT. Quem que vai ser o ΔT? O ΔT é a soma de todos os tempos. No primeiro, 40 minutos. 40. Mas no segundo, temos aí 20 minutos. E no terceiro, 50 minutos. Somando tudo isso daí, vamos chegar aí em 110 minutos. Só que a gente precisa aí que esteja na mesma unidade de medida. Então, a gente precisa transformar para hora, para a nossa velocidade média sair quilômetro por hora. Então, a gente vai ter lá, fazendo a conversão, 60 minutos, relação de uma hora. Minuto corta com minuto, e essa hora vai lá para cima multiplicando. Então, esse ΔT vai dar um valor aí de 1,83 hora. Assim, a gente acha o vetor velocidade média. O vetor velocidade média é o ΔR, vetor, que é 5,30 em I, mais 12,9 em J, dividido pelo ΔT de 1,83. Calculando aí, o vetor velocidade média vai sair num valor de 2,90 em I, mais 7,01 em J. Tá? A unidade que sai é em quilômetro por hora. Só que na letra A, ele pede o módulo, mas agora a gente já tem o vetor. Então, o módulo V da velocidade média é a raiz quadrada das componentes ao quadrado, 2,90 ao quadrado, mais 7,01 ao quadrado. Ou seja, o módulo da velocidade média, calculando, vai ser de 7,59 na unidade de quilômetro por hora. E aí, ele pede também, na segunda condição, que você ache o ângulo da velocidade média. O ângulo da velocidade média, a gente vai fazer θ igual
o arctangente, tá? Da componente y, que é 7,01, dividido pela componente x, 2,90. Tá? Calculando esse arctangente, a gente acha o valor de 67,5 graus. Mas onde está essa condição? As duas componentes são positivas. Então, em relação aqui, ó, esse ângulo tá de 67,5 a partir do leste. Então, a gente pode dizer que é 67,5 ao norte a partir do leste. Tá? Então, eu estou querendo ir para o norte, nesse ângulo, a partir do leste. Tá? Essa é a resolução. Espero que tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar um like. Se ainda não for inscrito no canal, por favor, se inscreva agora. Se puder, compartilhe esse vídeo com alguém. Muito obrigado e até o próximo exercício.